Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso vídeo que nós começamos a abordar sobre Lucas 21, fizemos um alinhamento ali com Apocalipse 16, né, falando do sétimo flagelo, né, que vai acontecer nesse mundo. Eu já disse para as pessoas, começa a ler Apocalipse, quando se abre o primeiro selo, passa pelas trombetas, pelos flagelos, dá uma olhadinha no que vai acontecer neste mundo, na grande tribulação, depois que Jesus tirar a sua igreja daqui. Então lá no livro de Lucas 21, depois que ele falou dos enganadores, né, ele falou assim, mais assim, né, dos sinais que ia acontecer antes do fim desse mundo. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça estas coisas, mas o fim não será logo. Essas guerras, essas revoluções que estão acontecendo aí, pessoal, é necessário que isso aconteça, mas não será logo o fim. Então ele disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, olha só, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu, né? É o que ele diz aqui. Tudo isso dessas profecias que já estão escritas aqui, não é de hoje, estão se revelando pelo mundo que nós vivemos. O que eu estou falando com vocês aqui não é novidade, né? Agora está aí essa situação aí de Israel, Jerusalém. Eu não fico acompanhando muito esses noticiários, pessoal. Eu não fico. Eu fico assim, por alto, e vendo uma coisa, que os sinais dos tempos estão acontecendo. Porque qual é o fundamento da minha pregação aqui? Não é dizer para você que o fulano, o reino tal, está bombardeando o reino tal, que Jerusalém está sitiada, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que os sinais dos tempos já estão acontecendo e que a pessoa deve se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus, porque o arrebatamento da igreja está às portas, meus irmãos. Você é um crente em Jesus, você é uma pessoa convertida, você é uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. Manifeste o teu amor ao próximo, falando para a pessoa o seguinte, que Jesus vai voltar. Bote essa mensagem no seu status do seu celular. Não é você ficar botando todo o tempo, mas durante o dia, assim, bota nem que seja uma vez no dia, o status do seu celular. Jesus voltará. Arrependei-vos e convertei-vos. O fim do mundo está próximo. Entendeu? Bota isso lá no seu Instagram, bota isso no seu Facebook. Você não precisa falar, bota apenas uma mensagem para que as pessoas elas saibam que Jesus vai voltar. Porque o Evangelho de Cristo precisa chegar às pessoas, meus irmãos, para que então aconteça o nosso arrebatamento. O que está segurando o nosso arrebatamento aqui neste mundo é essa falta de divulgação de que Jesus voltará. Porque, como eu disse aqui no último vídeo, as igrejas estão preocupadas com o quê? Com novinha vem, com festa junina e julina, com carnaval santo, entendeu? Com política. A maioria das placas das igrejas, essas placas grandes, que tem rede de televisão, que tem tudo quanto é condições para poder levar o evangelho que salva, o evangelho do arrependimento, aí fica falseando aí que essas novelinhas que eles colocam, ou que esses programas de televisão aí, que o fulano foi curado de dor de cabeça, qualquer dipirona, qualquer doril, cura, faz um milagre que eles ficam dizendo aí, né, botando no canal de televisão que aconteceu, pessoas até sendo curadas, indo para a televisão para dizer, eu fui curada porque eu não conseguia, desculpa a expressão que eu vou falar aqui agora, eu não conseguia fazer cocô e eu estou fazendo aqui agora. Eu tenho ali em casa ali um leite de magnésia que se eu tomar 2 colheres, ele me faz o meu intestino funcionar normalmente. Não precisa de oração, não.
Entendeu? Eu quero ver fazer paralítico andar, cego ver, surdo ouvir, porque Jesus não colocou empecilho para que nós não viéssemos fazer isso. De quem crê nele fazer isso? Ele não colocou empecilho. Mas os senhores pastores, bispos, apóstolos, missionários que são dessas igrejas aí, eu não vejo vocês fazer paralítico andar. Eu não vejo vocês fazer milagres, realmente. Vocês ficam inventando moda. Ah, eu vou dar um feijão para você e vai acontecer esse milagre. Ah, eu vou dar esse lencinho aqui para você e vai acontecer um milagre. Aí esse lencinho que eles dão para as pessoas vai junto com um pacotezinho para a pessoa trazer uma oferta de 20, uma oferta de 50, uma oferta de 100. Entende? Sempre tem alguma coisa alienada financeiramente. Então, meus irmãos, a volta de Jesus, ela tem que ser anunciada, porque ele diz aqui, ó, antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Então ele falou aqui, entendeu? Do que iria acontecer depois que ele tivesse aquela exceção e os seus discípulos começassem a manifestar a fé. Falar do Salvador, falar da salvação em Cristo Jesus, falar que ele ressuscitou. Isso ia causar uma revolução, até porque a ressurreição de Jesus Cristo, pessoal, confirmou a derrota de Satanás. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo. Todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra para confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então Satanás foi vencido. O diabo está condenado ao lago de fogo. Não nós. Não nós. A pessoa está respirando sobre essa terra, essa terra, o pessoal, ela tem chance de ser salva. Se ela aceitar o plano da salvação que está em Cristo Jesus, mas compete a nós, servo deles, que temos o conhecimento, que estamos enxergando neste mundo que está sendo dito, pessoal, manifestarmos a nossa fé. Você veja, pessoal, eu estava acompanhando aí um tempo atrás uma cantora, ela falando da fé, falando da fé em Cristo Jesus, manifestando a sua fé bíblica, entendeu? E ela foi lá nas redes sociais e falou, então uma porção de cantor, ator, aí que não tem nada com Jesus, não tem nada de compromisso com Jesus, entendeu? É uma vida de mau testemunho. Que infelizmente tem uma porção de cantor, ator, influenciador aí de YouTube, de TikTok, de Instagram, que são maus exemplos para a família. E que estão colocando essa juventude, essa adolescência a se perder. É diferente de antigamente. Diferente de antigamente. Por isso que o canal que eu vejo, pessoal, é TV Brasil, é Mazzaropi, eu fico vendo lá os Trapalhões na época do preto e branco, eu fico vendo essas coisas, Brasil visto de cima, eu fico vendo essas coisas, falando sobre o jacaré, crocodilo, eu prefiro ver essas coisas. Eu, particularmente, eu tenho me preocupado muito em resguardar a minha vida espiritual. Porque a gente vê cada polêmica, pessoal. Cada polêmica sem pé, sem cabeça. Sabe? Sem pé, sem cabeça. E pessoas que não tem nada a ver com Jesus. Pessoas que não sabem nem o que é o Espírito Santo. Vem querer dar palpite no Evangelho. Vem querer dar palpite no meio evangélico. Vem querer dar palpite no que diz respeito à Bíblia e no que diz respeito a servir Jesus. Falar do amor de Cristo. A Bíblia fala que quem ama a Deus, quem ama Jesus, não vive na prática desse mundo. Está escrito em 1 João lá. Quem ama esse mundo odeia a Deus. Então como é que uma pessoa que ama esse mundo e vive para esse mundo, vem se meter num quadrado que não diz respeito a ela? E o servo de Deus tem que protestar mesmo. Tem que protestar contra o pecado mesmo. É pecado, é pecado. As escolhas da pessoa são respeitáveis.
Você escolheu a sua vida, é respeitável. Agora, está escrito aqui em Apocalipse aqui, ó. Briga com a Bíblia. Briga com a Bíblia. Está escrito aqui em Apocalipse 21. Quanto, porém, aos covardes, 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatros e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É a Bíblia que está dizendo que essas configurações de atitude, de característica aqui, o lugar que eles vão ser lançados, eles estão condenados para o lago de fogo e a segunda morte. Briga com a Bíblia. Pega a Bíblia, entendeu? E dá entrada no STF da Bíblia. Briga com Deus. Chama João Batista, que teve a revelação, para sentar lá no Supremo Tribunal, sei lá, no Ministério Público, e condena ele. Porque o que nós temos, a nossa liberdade de expressão, é de pregar a palavra de Deus. É de falar, não manifestar, pessoal, racismo, preconceito com as escolhas das pessoas. Elas são livres para manifestar suas escolhas. Livres. Todo mundo é livre. Você tem a sua escolha. Você é livre para fazer suas escolhas. E serão respeitadas. E não vai ser por causa disso que eu vou, pessoal, me afastar ou criar uma barreira entre mim e as pessoas, dependendo das suas escolhas. Desde quando as suas escolhas não coloquem irregularmente a minha vida. Mas eu vou interagir com essa pessoa, até porque eu preciso que ela saiba que Jesus voltará. Então, pregar contra o pecado, eu falar o que é pecado, eu vou falar. E vou ter sabedoria na forma de eu abrir a minha boca por meio do Espírito Santo. Como Jesus pegou, como os fariseus lá, pegou Jesus, a mulher adúltera lá, e pela lei de Moisés, se a mulher fosse pega, realmente tinha que ser apedrejada, e Jesus pegou lá, eles levaram lá intencionalmente para testar Jesus. Jesus chegou para ele e falou assim, olha, quem dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a lançar a pedra. O problema é de vocês. E deixou para lá. Então eles, acusados pela sua própria consciência, foram se retirando. Jesus não chegou ali e tomou as dores dela. Dizia assim, não, vocês não podem lançar pedra nela não, eu absolvo ela. Não, ele não. Ele jogou a responsabilidade para cima deles. E é o que eu faço também. A responsabilidade das atitudes, das escolhas é de cada um. O que eu tenho que fazer é dizer para as pessoas, olha pessoal, Jesus voltará. E a Bíblia diz que eu tenho que abandonar os pecados, que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que me converter. E o Espírito Santo vai fazer o resto, que é convencer o pecador do pecado. Entendeu? Eu não posso usar a Bíblia para ofender as pessoas. Eu não posso usar a Bíblia para invadir, entendeu? E de respeitar a Constituição, porque a Constituição não me impede de eu pregar o Evangelho, mas a Constituição me dá às pessoas o direito às suas escolhas, a liberdade de expressão delas. Mas eu tenho que pregar o Evangelho que salva. Não é o Evangelho que agride, que ofende as pessoas, mas o Evangelho do amor, que foi o que Jesus veio trazer. Tá certo? Independente do gênero da pessoa. Ele mandou eu amar o meu próximo como a mim mesmo. E quem é meu próximo? Ele designou, olha, esse é aquele, é hétero, é esse, é aquele. Não, ele falou assim, eu amar meu próximo, então eu vou amar meu próximo. Na essência do que é o amor de Cristo. Tá certo, pessoal? Você é obrigado a aceitar o que eu estou falando? Você não é obrigado a aceitar o que eu estou falando. Mas a realidade é essa, porque tem faltado sabedoria nas pessoas para que o Evangelho da graça seja aceito. Aí começa a se criar uma porção de polêmica. A pessoa fala uma coisa, se entende outra, porque existe uma porção de influenciadores maliciosos,
uma porção de influenciadores maliciosos, porque se um influenciador malicioso, mal intencionado, pegar esse meu vídeo, ele vai influenciar as outras pessoas de outra forma. Porque ele é um influenciador, por isso que eu digo, em cima esses canais aí, e tem uma porção de pessoas mal influenciadoras, maliciosas, em busca de like, querendo chamar seguidores. E pessoal, e as pessoas, elas têm tendência de seguir a mentira, o engano. Seguir a mentira, o engano. Entende? Por isso que eu sou neutro em certas situações, que eu não me exponho em certas situações. Por exemplo, política, eu não me exponho em política. Porque a Bíblia diz, pessoal, que é para mim orar. Só vai sentar naquela cadeira lá, presidencial, em Câmara, em Senado, nesses lugares aí, quem for da vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus, a pessoa pode fazer o que quiser, ela não vai sentar. Agora, se é da vontade de Deus, Deus vai permitir que sente, pessoal. Como um dia Ele vai permitir que sente o anticristo. Como um dia Ele permitiu que sentou bastante pessoas aí, que foram maus reis, entendeu? Até quem Ele escolheu. Ele escolheu 12. Dentre esses 12, teve um que o traiu. É porque Deus erra? Não, Deus não erra. Deus, ele deixa o homem ter as suas escolhas. Então, quando nós olhamos, pessoal, para a Bíblia, né, lá no livro de Mateus, capítulo 24, tem uma parte aqui também que eu quero abordar com vocês. Mateus 24 diz ali o seguinte, quando ele fala também do princípio das dores, Mateus fala de aqui, uma situação que Lucas não abordou lá. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. É o que mais nós vemos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, esse ódio que nós vemos aí, tá? Como diz ali, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Nesse tempo, onde se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, né? Isso aí é o que mais nós vemos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria. Pessoal, o que acontece quando se multiplica a iniquidade? Quando se multiplica a maldade, a arrogância, a crueldade? O que acontece no meio de uma sociedade, de uma comunidade, de uma nação, quando é feita de homens cruéis, de homens arrogantes, avarentos, de pessoas cheias de ódio? O que é feito, pessoal? Como é que vai ser? Não há amor. Um vai matar o outro. A gente vê aí, ó. Tem pessoa aí que se der uma facada nela, ela morre. Se der um tiro, ela morre. Tem pessoas aí, outro dia, eu vi aí uma pessoa com 80 tiros de fuzil. Tamanho o ódio que a pessoa tinha daquela outra pessoa. Uma bomba, é jogado uma bomba dentro de uma escola, de hospital. Não há amor. Tudo isso demonstrando o que, meus irmãos? Desculpe, que este mundo... Me desculpe. Me desculpe, não vai editar não, tá, pessoal? Não vai editar. Que este mundo está caminhando para o fim. Este mundo está caminhando para o fim. E nós temos que nos firmar no amor de Cristo. Meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Na hora em que as pessoas menos esperar, Jesus vai guardar os seus para com Ele, para que eles não passem os momentos mais tenebrosos que acontecerão nesse mundo. Os seus vão estar guardados com eles um pouquinho mais do que 1000 anos, para depois então acontecer o juízo final e esse mundo aqui se tornar um novo céu, uma nova terra, e a gente vir num novo corpo, viver a eternidade juntamente com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.